Olha, eu acho que desde a eleição do presidente Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu um feito muito grande, que foi juntar e unir grupos muito distintos, vindo do campo mais progressista, das esquerdas, os produtores culturais, as pessoas que trabalham com cultura nesse país, no campo do teatro, no campo do cinema, desde a época, enfim, da eleição. A gente teve um movimento muito grande da cultura pela democracia, cultura contra o retrocesso, ou seja, já se vislumbrava que o campo da cultura seria um campo muito atacado, porque a gente tem um governo que trabalha muito com a questão dos costumes e do comportamento. O que eu acho muito interessante nessa conjuntura é como os veículos dos mais diferentes tipos de linha editorial, mais liberais, esquerda ou mais conservadores, se articular em defesa da cultura, quando da proposta do Bolsonaro, proposta não, que concretizou, quando da extinção do Ministério da Cultura, que virou uma secretaria, quando de todas as ações de censura aos filmes da Ancine, uma tentativa de um hiperdirigismo comportamental, de tema, propostas explícitas contra a discussão da diversidade no campo da cultura, a censura de peça de teatro. Então, enfim, a gente está num momento muito ruim para a cultura, porque a cultura, eu acho que ela foi o principal campo, o primeiro campo de ataque do governo bolsonarista. Por quê? Porque a cultura trabalha exatamente com um comportamento mais aberto, com um apoio à diversidade. A diversidade, sem diversidade não tem cultura, ou seja, a diferença. E o curioso é que a gente viu todos os veículos de comunicação defenderem a cultura. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um conservadorismo, um liberalismo brasileiro, que ele pode ser conservador no campo da economia, mas ele é liberal no campo do comportamento dos costumes. Então, o Bolsonaro conseguiu juntar, desde os fazedores da cultura mais à esquerda, até as galerias de arte, o mercado de arte, os curadores de museu, ou seja, a cultura da periferia até a cultura do luxo se articulam hoje, tentando se defender e resistir aos ataques do Ministério da Cidadania, e não só do Ministério da Cidadania, os atos de fala contra a liberdade de expressão e a liberdade cultural e a diversidade cultural no Brasil. Então, ataque aos terreiros de candomblé que se multiplicaram pós-governo Bolsonaro, que já aconteciam, ou seja, um ataque mesmo às culturas tradicionais, à cultura indígena, porque é cultura também, é o ataque ao modo de vida, Enfim, então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma cobertura midiática hoje que ela se articula de uma maneira muito interessante em defesa da cultura, em todos os espectros ideológicos e de posicionamento editorial. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu juntar os extremos e os opostos quando ataca e quando está atacando a cultura. Primeiro que eu tenho uma convicção, uma fé profunda de que não haverá reação política do campo progressista sem levar a agenda da cultura absolutamente a sério. E aí não é a agenda da cultura, as políticas públicas para a cultura, mas é a cultura interferindo, que essas palavras estão muito da direita, animando, nos levando a imaginar uma agenda de futuro, que possa conectar vida e política. Eu acho que é a chave da cultura que vai fazer com que a agenda da cultura que vai animar e ninar a vida e que a gente consiga colocar numa agenda pública, seja um novo modelo de desenvolvimento com respeito à diversidade, com respeito às subjetividades. Eu acho que uma palavra que está muito fora do campo progressista são as subjetividades, a articulação do sujeito com seu território, sua comunidade. Qual é o novo comum? Qual é esse novo comum? Quais são as novas comunidades que precisam brotar para se criar um projeto coletivo, utópico? E eu não vejo saída para essa formulação sem esse da cultura criando,
minando, colando esse projeto. Porque não adianta ter um ônibus, né? Tem que ter um ônibus, um encontro, a praça pública, né? O contato, os corpos, a diversidade. Quando a gente pensa, não basta ter a ponte, né? Quem atravessa? Para quem? E eu sinto que a cultura é esse lugar que é capaz de produzir uma agenda de futuro e se encontrar com uma democracia radical. Eu acho que a gente precisa pensar num campo, na democracia radical. É impossível pensar um Brasil sem correção das desigualdades, das injustiças e trabalhar esse passivo mesmo, né? Esse histórico tão deficitário. E eu acho que esses corpos e essas lutas que precisam virão com o apoio da capacidade de transversalizar que a cultura tem. Bom, eu acho que a direita entendeu isso melhor que nós, né? Ou mais rápido, ou assim, né, que o governo, primeiro, claro, desde o golpe, quando o Temer entra e ele faz aquela primeira interdição, né, no ministério, depois volta, enfim, porque a própria ilegitimidade do cargo talvez não tenha dado, mas nesse novo processo, que a gente não sabe o quanto é democrático, mas com o apoio, né, de um eleitorado, faz com que um dos primeiros ou o primeiro ato seja interromper o Ministério da Cultura. Mas a questão não é nem só interromper, é desarticular políticas públicas, e a censura, claro, né, é um desses caminhos que eu venho chamando de interdição do debate público. Que começa de maneira literal, quando um presidente, né, se apresenta para a sociedade, se afastando, abrindo mão do debate propriamente dito, ali literalmente, e depois com o ardil, né, de ir interrompendo processos e políticas que são fundamentais na constituição do debate público, seja cultura, educação, a perseguição às universidades, a ciência e tecnologia. Então, esse conjunto, né, de iniciativas que mostram claramente que são iniciativas para destruir, né, interditar, no sentido de interromper aquilo que estava em curso no Brasil de maneira absolutamente incompleta, de maneira inclusive absolutamente deficitária. Então, mas nós estávamos com um motor ali, com a população tensionando, e para se criar uma agenda totalmente retrógrada, totalmente antipopular, você precisa, claro, interromper, paralisar. Não só o pensamento, o debate, mas se precisa criar essa névoa de indistinção, né, em que se produz uma série de dúvidas. Eu vejo com muita gravidade, assim, muitas vezes a gente ri, eu acho que muitas vezes ri de nervoso, né, ou não dá devida atenção, ou quando um ministro de Estado fala da volta do AI-5, ou do filho de um presidente da República fala com naturalidade aos meios de comunicação sobre a volta do AI-5. Um tema absolutamente esgotado, né? Ou seja, não há dúvida nenhuma que aquele é um mecanismo autoritário do arbítrio, do que tem de pior. Então, mal a população sabe o que aconteceu em 64, mal contamos essa história,
não conseguimos fazer a virada, ou seja, a gente inicia um processo de redemocratização sem a devida justiça de transição e mal isso completou, porque não se completou, e quando a gente fala que não se completou, porque nenhum torturador foi preso no Brasil, porque não houve julgamento dos militares que participaram do golpe, não houve a apuração da participação de civis, inclusive da própria imprensa e dos meios de comunicação, no golpe civil-militar no Brasil. Então é um processo absolutamente ainda em curso e aí, claro, boa parte da população fora dele, sem os conteúdos, e a gente já tem um ministro falando, isso é do horror, né? Sem que isso seja um tema de, sei lá, de interdição. Olha, isso não se pode falar, isso é inconstitucional. Então eu vejo isso com muito espanto e acho que é compromisso de todo brasileiro, de toda brasileira, de todas as pessoas se insurgir contra isso, né? Mas não só se insurgir, eu acho que nós vamos precisar criar mecanismos, ambientes, grupos, comunidades que possam dar conta desse passado futuro, porque também não é mais passado, é hoje, e também não pode ser saudosista, isso precisa estar articulado com as pautas do agora, ou seja, a gente tem um Brasil totalmente diferente do que a gente tinha nos anos 60, o nosso principal ativo político era tirar o Brasil do subdesenvolvimento. Hoje nós precisamos de reduzir desigualdades. Então, também o Brasil mudou e a gente vai precisar falar disso tudo, ou seja, girar, mover o Brasil e suas lutas e seus históricos também com esse carro andando, que já não é mais o mesmo, né? Com outra guinada, com outra... também com o histórico de lutas e de outras organizações. Eu tenho uma esperança enorme de que a cultura pode, então, voltando, e foi isso que eu falei hoje aqui, eu tenho uma esperança enorme que a cultura pode fazer uma contribuição muito radical em trazer uma elaboração de comunidade, uma elaboração de conjunto, de novo comum, né, com respeito ao sujeito e articular o sujeito, né, aquelas subjetividades, as lutas coletivas, as lutas na cidade. Eu vejo com muito entusiasmo, eu não acho que a gente vai conseguir fazer nada sem nos debruçarmos em absoluto sobre o trauma que o racismo, ou seja, o período de escravidão imposto ao país, né, à Constituição de Nação na época da colonização, que perdura, que é perverso, que é da ordem do horror, que é traumático. Então, eu acredito que a gente vai precisar desse ativo para tanto radicalizar. Então, não estou falando isso quando a gente fala da cultura, não que isso vai acontecer de maneira... não, acho que com as violências necessárias de discurso, de ação, mas é uma afirmação de uma identidade. Vejo também com o mesmo impulso as lutas feministas. Não vamos conseguir fazer essa virada também sem atravessar a questão com as lutas feministas, com a questão de gênero na centralidade desse debate. E por fim, já que, né, que a gente está aqui pensando a comunicação, é muito importante que a gente tenha dimensão de que o processo em que estamos inscritos, ele é de uma violência tamanha promovida pelo capital global. Ou seja, é muito importante, assim, ao lado de todas as lutas, entender quem se beneficia e quem são os beneficiários dessa política em curso no Brasil, que retira direitos, que extrai, né?
que extrai a riqueza do Brasil. Porque, é claro, os porta-vozes, né, dessas políticas, está articulado com o capital global. E a gente precisa entender que isso também tem interesses, né, de organizações, de companhias e, sobretudo, de meios de comunicação. Acho que é óbvio que quando a agenda conservadora vai tomando contornos mais radicais, claro, né, o capital liberal, o conjunto mais liberal da sociedade também se arrepia, né? Quem se articulou com essa agenda tenta recuar, mas, por outro lado, é também chantageado pela própria política que está em curso. Então, vai lá, dá duas, não vamos aceitar, como é o caso, por exemplo, quando o diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte fala de Fernanda Montenegro, a maior atriz do Brasil, daquela maneira. É claro que vem a Globo, vem os jornais, vem, claro, o campo mais liberal do Brasil, mas também não sustenta. E também não vai até o fim, também não denuncia o que está em curso no Brasil, não denuncia os verdadeiros interesses que estão por trás dessa afronta, desse assédio. Então, sair desse campo, né, não vai ser uma tarefa fácil, mas eu acho que a gente vai precisar ter bastante coragem, tanto para dizer, para inventar e articular um conjunto de atores, né, capazes de por dentro, né, da sociedade, recompor esse tecido que eu estou falando, que é esse tecido do sujeito, da vida, né, que articule e proteja a vida.